rotativo, entendeu? Inclusive porque a confiança é a base, né? Exatamente. Porque ela quebra, é o que vocês falaram, ela quebra a lógica do sistema capitalista de lucro, né? De exploração e lucro. Então, o Banco Comunitário, assim, está no escopo da economia solidária. Exatamente. Né? E eu vejo que é uma semente de transformação. Exato. Sempre falo isso. A gente não tem de fora. Quando a gente está, aliás, de fora não, quando a gente está dentro da nossa história, que a gente está vivendo o dia a dia, a gente não consegue, às vezes, sair, olhar de fora e ver as transformações que estão ocorrendo, que podem gerar uma transformação maior no futuro. E eu imagino que a economia solidária, ela, num todo, ela tem esse papel, é uma semente pequenininha e que pode vir a ser o início de uma transformação maior. Viu? Eu queria só fazer em cima do que você está trazendo, né, do que o Hamilton trouxe, que assim, quando a gente fala de dinheiro, né, de banco comunitário, quando a gente fala de fundo rotativo, onde as pessoas estão depositando confiança, o importante, eu não tiro, é a grande importância da transparência. Então, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Se eu depositei tanto, né, e esse dinheiro foi utilizado para quê? Para quem emprestou? Quanto que a pessoa devolveu? Para quem que nós vamos emprestar? Tudo isso decidido em assembleia, tudo isso mostrado para a comunidade. A transparência é fundamental para que você estabeleça o vínculo de confiança. Sim. Né? E aí sim, você vai ter mais colaboração das pessoas. Né? Porque você acredita naquilo. Então, assim, dentro de um empreendimento econômico solidário, os extratos bancários de quanto que entrou, quanto que saiu, para que saiu, quem que pegou emprestado, quando que a pessoa devolveu, tudo decidido em assembleia, mas também mostrado publicamente, né, para as pessoas como que esse dinheiro é utilizado e quanto que recebeu, porque tudo é um comunitário, não é meu, não é teu, né, é da comunidade. Então, a comunidade tem que saber. E só assim é que você vai conseguir a adesão das pessoas. Então, eu queria falar uma coisa em relação dando continuidade a isso, pensando assim, como que monta um banco comunitário, né, Hamilton? Você está falando isso aí é muito bonito e tal, como é que faz? Não é fácil, sempre falo isso, não é um processo fácil. Nós estamos falando de uma transformação de paradigmas, né? Como a Márcia falou, se estabelece uma relação de confiança. A transparência, por exemplo, não é um hábito na nossa história. A democracia não é um hábito na nossa história. Então, é uma dificuldade. Às vezes, lideranças que você vai falar assim, não, essa liderança é muito legal e tal, não sei o quê, ela esquece desse detalhe, esse pequeno detalhe. Já tivemos experiências da pessoa falar, não pode mostrar quanto entrou, senão as pessoas vão achar que a gente está ganhando muito dinheiro e tal. Eu falei, não, mas precisa mostrar, senão as pessoas não vão aderir, elas vão acreditar, né, que elas fazem parte de uma coisa. Então, a gente tem que pensar muito bem como fazer, com segurança, né, porque existe um problema mesmo dessa questão de violência, principalmente nas comunidades e tal. Então, você precisa ter cuidado de como você faz, mas você tem que trabalhar as duas questões, a questão da transparência e a questão da democracia, que a gente pode chamar de democracia direta, que é as pessoas opinarem, decidirem, votarem sobre todas essas coisas. Pode até parecer uma coisa muito chata, porque a maioria da população brasileira não está acostumada a isso. O máximo que ela está acostumada a fazer é a votar em um representante que ela nunca sabe o que ele fez. Não sabe, não acompanha o deputado, vereador, não acompanha a atividade. Vota lá porque a imprensa comenta, vou votar nesse que é mais bonito, vou votar nesse porque é mais legal, porque veio no meu bairro, porque distribuiu camiseta de futebol, bola para jogar o grupo, não sei o quê, e não existe uma relação de proximidade. Por isso o banco comunitário, ele propõe essa mudança de relacionamento, de comprometimento das pessoas. E isso efetivamente é muito difícil. Isso daí você não tem uma transformação imediata, rápida, uma aderência rápida disso. É um processo lento, até porque nós estamos falando de dinheiro, e as pessoas não trocam de um banco convencional para um banco comunitário da noite para o dia. Elas querem ver qual é a transformação, qual o benefício que elas têm. Muita gente, mas muita gente só pensa no lucro, inclusive trocando
determinados conceitos por lucro. Né? Qual o lucro que eu tenho? Não, porque o lucro é importante, eu tenho que ter um lucro. E, na verdade, às vezes é um dinheiro que é a base do salário dela. E ela está chamando isso de lucro. Por quê? Porque o capitalismo introduziu essa história tão forte que tudo tem que ter lucro. E não é verdade. Né? A gente troca justamente, como você falou, né, a ideia do lucro por o compartilhamento, o coletivo. Né? Então, se um banco comunitário pensa no coletivo, o banco convencional ele pensa no lucro, por mais propaganda social que ele faça. Né? Ele sempre tem um lucro ali por trás. E esse paradigma é difícil de quebrar. Então, a primeira coisa é a gente poder reunir um grupo, mesmo que seja pequeno na comunidade, com essa ideia, com esses princípios bem definidos e começar a dialogar com a comunidade. E aí a gente tem várias vias de diálogo. Lideranças, né? E aí nós vamos encontrar com todo tipo de liderança legal e não muito legal, então a gente precisa fazer esse filtro, e comunicação, né? Fazer uma comunicação que lentamente vai introduzindo algumas ideias, por exemplo, a ideia da moeda social, a ideia do crédito, né? Entre a comunidade. E, ao mesmo tempo, mostrar na prática que isso funciona. Por exemplo, eu trabalhei num banco comunitário, no Campo Limpo, onde, por exemplo, uma pessoa, eu sempre conto essa história, né? Uma pessoa pediu um crédito de R$200 para poder dar de entrada num óculos, para poder fazer um curso de costura, né, de arrumar a máquina para poder costurar, para ter uma renda, para sair da opressão que tinha do marido. Né? E graças a esses R$200, ela conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer tudo isso. Então essa é uma transformação efetiva. Sim. A partir de uma coisa que você vai dizer, mas R$200 não muda a vida de ninguém. Muda. Ela depois fez o pagamento, como ela pôde, né, pagando, e pôde se libertar, né, pelo menos numa parte, através da sua atividade profissional. Então a gente sabe que essa pequena transformação, com pouco dinheiro que você consiga montar na comunidade, atrai um setor que jamais vai conseguir entrar num banco para pedir R$200. Jamais vai conseguir preencher todas as fichas que eles mandam, obrigam, o Serasa ou não sei o quê, para poder pedir esses R$200. E vai ter muita dificuldade e não vai conseguir fazer. Então, quantas vidas a gente pode salvar ou transformar a partir dessa iniciativa? Né? Então, a divulgação disso, com exemplos concretos na comunidade, ajuda muito as pessoas a aderirem ao banco. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar, que é com relação justamente a essa questão do crédito. Né? A gente se deparou com um problema, né? Falar assim, bom, tudo bem, a gente até tem dinheiro, a gente arrumou um parceiro que deixa dinheiro para nós aqui, sei lá, temos 10 mil, 100 mil, né? Tem banco que tem, banco comunitário que tem essa quantidade de dinheiro. Ah, tem 100 mil lá, 1 milhão. Não, 1 milhão acho que não, mas uns 500 mil ali para emprestar. Maravilha. Mas a pessoa não tem trabalho. Ela precisa do dinheiro. Mas como é que ela vai devolver esse dinheiro? Isso. Se ela não tem trabalho? Aí você olha para as estatísticas e fala assim, pô, o Brasil está sem trabalho. Né? Até janeiro desse ano, né, o panorama que a gente tinha era muito ruim em termos de trabalho. Né? E trabalho qualificado, porque a gente sabe que existe muito trabalho precarizado, né, por conta das terceirizações, das privatizações, da tal da carteira profissional verde e amarela e não sei mais o quê, e as pessoas não têm trabalho. A gente sabe o volume, né, acho que, se eu não me engano, 70 milhões de pessoas sem trabalho. Né? Mais da metade da mão de obra do Brasil estava parado, pelo menos até há pouco tempo. Para a gente poder fazer essa transformação, a gente entende que o banco comunitário pode ser um vetor dessa transformação na comunidade, a partir das necessidades da comunidade. E a gente identificou aqui uma série de coisas que a gente considera estratégica para poder fazer essa transformação. Por exemplo, a questão da eletricidade. Né? A conta de eletricidade das pessoas é muito alta hoje em dia. A internet, a eletricidade, e a água e a comida são as coisas mais caras para as pessoas viverem. E essenciais, né? E essenciais, exatamente. Ao mesmo tempo que são as mais caras, são as essenciais. Daí a gente pensou, bom, como que a gente pode transformar a vida das pessoas gerando trabalho, justamente para elas poderem ter acesso ao crédito. Então, a ideia é montar empreendimentos dentro da economia solidária, dentro da lógica da economia solidária, que prestem esses serviços nesses setores.
Então, uma das iniciativas que a Rede Paulista tomou, a Márcia participa ativamente disso, foi a formação, por exemplo, para energia solar, para conhecimento dos fundamentos da energia solar e até chegar na instalação de placas solares nas casas, nas comunidades. Então, aqui tem duas vertentes. Uma, você diminui a conta de luz, né, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, a Márcia vai poder falar com mais detalhe disso. E segundo, gerar trabalho e renda dentro da própria comunidade, no regime cooperativo, associativo da própria comunidade. Se você consegue formação a isso, você se apropria desse conhecimento. E a gente quer expandir isso, né, fazendo articulações aí com muitas forças, né, que tenham interesse nisso, para dar essa capacitação ligado à energia alternativa, a água, a alimentação, a segurança alimentar e também a telefonia. Mas a telefonia é um pouquinho mais para frente, né? Mas essas três primeiras, elas são fundamentais. Água, saneamento básico, né? Se nós formamos, né, damos informação sobre como isso funciona, como isso pode funcionar, né, e a comunidade se apropria disso, ela pode ter acesso mais rápido, né, seja ela mesma implantando, seja ela exigindo do Estado que cumpra com isso, mas com conhecimento. Ninguém vai engambelar, ninguém vai enganar a própria população de uma coisa dessa.